Olá, tudo bem? Meu nome é Pastor Fernando Patrick e estou aqui para compartilhar junto contigo uma série de vídeos de estudo sobre a Palavra de Deus e assim juntos nos fortalecer. Talvez você esteja se perguntando, Pastor, mas para quem é essa aula? Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ser nenhum teólogo ou pastor ou até mesmo um grande líder de uma igreja, não precisa. Esse curso é para todo aquele que tem o desejo de buscar mais em Cristo Jesus. Então hoje daremos início à primeira aula estudando a Bíblia, com o tema Deus existe? Você está pronto para entrar nesse barco junto comigo? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos trabalhar com conceitos básicos. Vamos entender a existência e a grandeza de Deus e refletir. Bom, vamos lá, mãos à obra. Quando olhamos para essa vida na terra, achamos que nada faz sentido. Por isso, Salomão deixa relatos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e o 11. Vamos lê-los. Versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Esse foi a recompensa de todo o meu esforço. O 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. O livro de Eclesiastes vai ser a base para esse pensamento. O escritor desse livro nada mais é quem ordenou a construção do Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Salomão se destacou pela sua grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, bem como um longo reinado sem guerras. Mas enfim, vamos voltar ao tema Deus existe. Eclesiastes também é usado por seitas, onde é usado para falar sobre destino eterno do homem, para explicar coisas após a morte. Não tem cabimento, mas sim, pessoas que não conhecem o conceito deste livro usam para o lado errado. Porém é importante e devemos vigiar nos contextos deste livro. Não posso deixar de mencionar a curiosidade que neste livro nós encontramos 30 vezes a frase debaixo do sol. Salomão traz uma reflexão ao final da vida dele de como as coisas aqui na terra parecem não fazer sentido. A temática do livro é: nada faz sentido, tudo é vaidade. Só no último versículo deste livro é que Salomão mostra que, apesar disso, de parecer que as coisas não fazem sentido, então ele relata que algo é essencial ao homem: temer a Deus e fazer o que é justo. Então, assim, só no final do livro, ali nos 2 ou 3 últimos versículos, que Salomão faz a referência da eternidade. Então toda a passagem ele fala debaixo do sol. Então eu entendo que é para mostrar que a vida aqui na terra não faz sentido se a gente não considerar a vida eterna. Eu tenho ou penso em ter a sensação que algo precisa ser resolvido por mim e por você, porque as ordens naturais das coisas parecem estar erradas. Pense comigo, pois veja, pense. Quando nós alcançamos o auge do nosso conhecimento, o auge do nosso sucesso e toda a experiência da maturidade da vida, nós então morremos. Não é triste isso? Talvez. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Olhe como é interessante, veja,
pois tudo que você conquista na vida vai ficar para outra pessoa. Lógico, pode ficar para uma pessoa que você ama, mas você não tem certeza qual será a forma que ela vai utilizar aquilo que você conquistou. Se é para o bem, se é para o mal, se vai vender ou não. Isso não pertence mais a você. Um outro ponto que eu coloco aqui é comparar nossa tranquilidade que nós experimentamos na infância, sem grandes preocupações e só nos preocupar em brincar e coisas desta idade. Agora, quando nos tornamos adultos, veja, tudo começa a mudar. Agora provamos das responsabilidades, do trabalho, do estresse, das dificuldades em gerais e das dores. E por aí vai. Veja de novo. Tenta entender comigo. Parece que a ordem das coisas está invertida agora. Isso parece estranho na vida, como as coisas funcionam. Algumas pessoas boas e jovens acabam morrendo. Tem algumas outras pessoas que fazem o mal e permanecem impunes. Tem crianças que são abortadas e morrem já na infância. A gente vê miséria, vê fome, vemos injustiça, vemos uma bagunça nesse mundo. Então em Eclesiastes 2, capítulo 14 diz: o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Olha só, sublinha aí comigo, ambos têm o mesmo destino. Então agora creio que começou a aclarar as coisas, né? Dá para começar a perceber um pouco essa questão deste livro, mostrando não fazer sentido para as coisas. E de fato, quando a gente olha para essas coisas, inclusive é o argumento que muitas pessoas utilizam para falar que Deus não existe. Aí você, um bom ateu, me questiona: se Deus existisse, então não teria injustiça, não teria fome, praga, desgraça, morte ou outras coisas aterrorizantes e etc. Então o argumento que as pessoas falam que Deus não existe, nós podemos utilizar para falar que sim, Deus existe, com letra maiúscula e sublinhado. Porque se a gente acreditar que existe uma explicação para a vida, e que a gente não consegue compreender que a nossa limitação vai além disso, vai além dos nossos olhos, se a gente parar para pensar um pouco, tem coisa que já podemos descartar por aqui. Por exemplo, se a nossa ideia é que quando chegar a morte acabou, ou assim que você morrer você deixa de existir, aí sim que nada vai fazer sentido para a sua vida. As coisas não vão fazer sentido algum, porque elas já não fazem sentido na Terra, como citamos aqui anteriormente. E se a morte for o fim de tudo, aí sim, meu amigo, aí sim, minha irmã, meu irmão, aí sim vai continuar sem fazer sentido algum para a sua vida. Então a conclusão que eu chego é a seguinte: para fazer sentido, para as coisas fazerem sentido, fazerem realmente sentido, tem que haver vida após a morte. Não tem como. Veja um raciocínio. Só haverá sentido para as coisas se houver vida após a morte. Somente através disso será possível haver um acerto de contas. E para haver um acerto de contas é necessário um justo juiz. E um juiz somente poderá julgar e aplicar sua justiça perfeita se tiver um conhecimento pleno de tudo o que aconteceu durante a vida terrena. Tem que ser um ser com conhecimento superior ao do homem, um ser sobrenatural, né, sobre o homem. Então aí sim podemos afirmar que existe vida após a morte. E Deus existe. Então esse assunto de vida após a morte eu vou trabalhar ainda em outra aula só para falar sobre ela, sobre o que acontece exatamente após a morte. É um assunto bem legal e bem mais complexo. A questão aqui não é dizer exatamente o que aconteceu após a morte, e sim dizer que acontece algo após a morte. Agora vamos a um terceiro ponto. Se o que nós fazemos aqui na Terra
vai gerar consequência, uma consequência que vai ser julgada após a nossa morte, nós precisamos saber o que precisa ser feito e qual vai ser a base para esse julgamento. Precisamos saber o que é certo e o que é errado. Então, quando procuramos uma fonte para achar as respostas, seja ela na internet, ou em livros históricos, ou em qualquer outro material, veja, não tem nada que supere a Bíblia. Nada. A Bíblia foi inspirada por Deus e você pode confirmar isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. A Bíblia é a fonte regulamentadora onde Deus revela ao homem seu plano perfeito e Ele nos ensina através da Bíblia o que é essencial para a vida e que é o que fala no final do livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos concluir. Vamos fazer a conclusão desse tema. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Essa é a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Pois isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento o que foi feito. Inclusive o que está escrito, seja ele bom ou seja mau, tudo será julgado. Por isso o conhecimento mais excelente que qualquer ser humano possa ter é o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra, é saber o que Deus quer dele. A Bíblia é um material de instruções da nossa vida aqui na terra, então não tem nada mais importante em nossa vida do que conhecer a Bíblia, nada, acredite. Consequentemente, você entendendo a Bíblia, você vai conhecer a Deus, que é seu Criador. E para finalizar, quero deixar aqui 3 razões para você crer definitivamente que Deus existe. Primeiro, a natureza. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Que palavra linda, né? O segundo item é a Bíblia. Achei um versículo bem bacana, onde diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Palavra poderosa, né? Então, para concluir, tem o terceiro item, que é Jesus. E o versículo mais lindo que eu achei para definir isso está em Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 e 2, aonde diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Glória a Deus por essas 3 razões, para que eu e você possamos crer mais ainda e definitivamente que Deus existe. A natureza, a Bíblia e Jesus. Deus existe. Então, para encerrar, pense se não é verdade. A gente coloca muitas prioridades na vida e esquece o que é essencial, que é o temor a Deus. E o temor a Deus só vem através do conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico e do entendimento e da interpretação da palavra. Então esse é o propósito desse curso. Fazer com que eu e você entenda mais e mais da palavra de Deus e juntos
possamos ser mais fortes. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela paciência do seu filho, Senhor, está me ouvindo até aqui. Senhor, quero te agradecer por me usar como instrumento, Senhor, neste momento, para abençoar a vida do seu filho. Que ele possa entender, Senhor, de uma vez por todas, que Deus existe sim. Não há dúvidas nenhuma que o Senhor não exista e que o Senhor é sobrenatural em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para enfrentar o dia de amanhã. Nos dá força, Senhor Deus, para enfrentar, Senhor, as ciladas do inimigo, para enfrentar, Senhor, as muralhas que são preparadas contra nós. Pai amado e Deus querido, eu te peço, em nome de Jesus, nos fortalece, nos reveste e nos abençoa, para que nós possamos, Senhor Deus, acordar amanhã com um novo brilho nos olhos e um novo entendimento. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.